hoje, amém? Glória a Deus. Mas eu vou pedir um favor para vocês, eu vou pedir que vocês cheguem mais perto aqui, amém? Vamos encher todas as cadeiras aqui da frente. Você pode me ajudar, você que está no fundo aí? Vai lá, Urso, puxa aí o pessoal, Rodrigão, vai lá, isso, William, de Carlos, vamos chegar aqui mais na frente aqui, ó, isso, Rodrigão, vai lá, pode vir, tem, ele deixa, pode vir, vem, Rodrigo, vai, vamos, vai pagar 10 aqui não, foi todo mundo, né? Ah, achei que ia pagar 10 aqui, vamos lá, isso, glória a Deus, aleluia, amém. Olha que interessante esse texto, Deuteronômio. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Aqui é o seguinte, o povo está na divisa, diga comigo, na divisa. Eles estão na divisa da terra prometida. Então Moisés, ele traz aqui o povo, a atenção do povo, e repete, ensina, reforça os mandamentos do Senhor, porque estamos aqui diante de uma nova geração, não aquela geração que saiu do Egito, aquela morreu, mas agora os seus filhos e netos. E aqui na divisa, próximos a entrarem na terra prometida, então Moisés ensina, reforça. Por quê? É muito fácil não entrar na terra prometida. Sabia disso? É muito fácil. Na verdade, 99% das pessoas não entram na terra prometida. Não vivem aquilo que o Senhor Deus tem para as suas vidas. Mas o desafio para nós, o desafio do Senhor para nós é sermos bênção e vivermos a bênção do Senhor. Sermos um dos poucos que são bênção, e não daqueles bilhões que se desviam e não vivem o que Deus tem para as suas vidas. E aqui nessa divisa, você, quem já fez algum curso do currículo Hombridade aqui, levanta a mão, vamos ver. Amém, glória a Deus, a maioria. E lá no currículo Hombridade a gente aprende, por exemplo, em especial no curso Homem ao Máximo, que 5 pecados principais impedem o povo de entrar na terra prometida. Alguém lembra qual que é? Idolatria, imoralidade sexual, murmuração, pôr o Senhor à prova, cobiça, é isso, né? Amém. E olha só, e aqui Moisés então diz ao povo, olha só, Moisés disse ao povo, são esses mandamentos, leis, que o Senhor nosso Deus mandou, Deus não sugeriu, amém? E Ele mandou que eu ensinasse a vocês, então Moisés ensinou o povo, então eles deveriam obedecer o que Moisés ensinou. No versículo 2 diz, temam o Senhor nosso Deus, vocês, olha só, seus filhos e os seus netos. Então há uma ordem para que eu, meus filhos e meus netos, perceba que o propósito do Senhor é que as gerações andem juntas, amém? Essa ideia de conflito de gerações, ela é antibíblica, ela é demoníaca. Aliás, tudo que traz divisão é demoníaco, certo? As gerações, na palavra do Senhor, precisam andar juntas, e toda vez que isso não é obedecido, dá confusão. Na própria palavra nós temos esse exemplo. Deus diz, você vai obedecer, e não só você, mas seus filhos e seus netos, gerações. Cumpra os mandamentos, leis, e olha só, e assim vocês viverão muito. Viver muito é uma promessa do Senhor para nós. Um dos motivos de nós não sabermos muito bem como nos comportar diante da morte é porque Deus não criou o homem para morrer. Deus não criou o ser humano para morrer. A morte está aí por desobediência do ser humano. Nós não fomos criados para ela, muito embora todos nós passaremos por ela. Mas bem-aventurado aquele que entrega a sua vida ao Senhor, que não passará pela segunda morte, diz o livro lá do Apocalipse. Amém? Amém? Mas viverão muitos dias se nós cumprirmos os mandamentos e as leis do Senhor. E aí no versículo 13 ele diz, tenha cuidado, diga comigo, cuidado, de cumprir a lei, conforme o Senhor disse, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem, e vocês se tornarão numerosos na terra, que vocês vão viver. Mas eu quero enfatizar o seguinte aqui, versículo 4, tem a declaração mais importante do povo de Israel, repetida pelo Senhor Jesus lá em Marcos capítulo 12, que é o conhecido entre nós como o grande mandamento. Os judeus conhecem como Shema,
porque aqui, lá no hebraico está escrito Shema Israel, né? Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ou seja, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E quando perguntaram para Jesus, Senhor, qual que é o grande mandamento? Ele diz lá em Marcos 12, escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Esse é o maior mandamento. Daí surge tudo. Ele diz aqui no versículo 4, escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Por causa disso, olha só, portanto, diz o versículo seguinte, amem o Senhor. E amar não está relacionado com sentimento. Amém? Quando Deus ordena o amor, isso nos mostra que amor não é sentimento, porque não tem como você ordenar que alguém tenha um sentimento. Concorda comigo? Sim ou não? Mas amar é uma ordem de Deus. Porque o amor, ele não é como a paixão, como um sentimento. Amar é uma decisão. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Deus nos amou antes de nós sabermos disso. Ele decidiu nos amar. Assim como nós devemos decidir por amar a Deus. E amar a sua palavra. E amar nossa esposa, amar nossos filhos. Óbvio que esses que não são próximos, nós amamos uma gama de sentimentos. E é muito mais fácil. Mas o amor não está limitado a isto. O amor envolve uma ordem, uma decisão. Ele diz, amem com todo o coração, diga todo o coração, toda a alma e com todas as forças. Amém? E aí ele vai dizer, guardem no coração as leis que eu estou dando hoje. E aqui é a ênfase que eu quero te dar. Qual que é o segredo do sucesso? Ou melhor, deixa eu te perguntar, o que é sucesso? O que seria sucesso? O que é uma pessoa bem-sucedida? Aí nós poderíamos passar a semana aqui conversando sobre isso, né? É alguém que venceu na área profissional, alguém que alcançou algum objetivo no esporte, alguém que, não sei, despontou no seu dom musical, nas ciências, alguém que venceu uma guerra, alguém que alcançou um local de autoridade. O que é sucesso? Porque veja bem, dificilmente você vai perguntar para alguém na face da terra, em qualquer cultura, se essa pessoa gostaria de ter sucesso, ela vai falar, não quero ter sucesso não. Concorda comigo? Lógico que sucesso não é a mesma coisa para todo mundo, cada um vai ter uma ideia. Infelizmente muitos correm atrás do sucesso de forma errada. Cutuca o teu irmão e fala assim, não dorme não, meu irmão. Fala não, cutuca ele e fala, não dorme não. Deus está falando com você. Amém? Glória a Deus. Presta atenção. O que é sucesso? Você já parou para pensar nisso? Para você, o que é sucesso? Porque o tema é o segredo do sucesso. Se alguém te perguntar hoje, se Deus falar para você, eu vou te dar sucesso. Mas aí Deus pergunta, só que antes de eu te dar sucesso, você vai me definir o que é sucesso para você. E aí? Já pensou nisso? Um atleta olímpico, por exemplo, né, que é o auge do esporte, são as Olimpíadas. Em qualquer modalidade olímpica, nós temos ali a nata da nata da nata. E entre esses, alguém alcança uma medalha de ouro. Só que a medalha de ouro ela ganha, e 4 anos depois, algum outro vai ganhar. Talvez ele repete, mas dos outros 4, fatalmente alguém vai ganhar. E passou. E se eu te perguntar quem foi o campeão olímpico nos 100 metros rasos, natação, nas Olimpíadas passadas, eu acredito que ninguém aqui vai saber, vai. Não é verdade? Se eu perguntar aqui, vamos pegar futebol, que é a nossa realidade mais aí, da maioria, se eu perguntar quem ganhou as Olimpíadas, quem foi medalha de ouro, qual seleção? Na Olimpíada passada, alguém lembra aí? Seleção masculina? Nem no futebol. A gente poderia falar de tantas coisas, monumentos. Interessante, esses dias eu preguei sobre Gênesis. José, quando ele morreu no Egito, ele falou, olha, o Senhor prometeu que quando vocês saírem daqui, que vocês vão sair daqui, vocês não vão ficar aqui. E quando vocês saírem, levem meus ossos. José foi governador do Egito, sim ou não? Qual pirâmide leva o nome de José?
Qual monumento lá tem em nome de José? Porque José sabia que isso não é nada. Ele sabia que ali nem era lugar para ele. Ele só esteve ali pela vontade do Senhor para salvar vidas. Mas então eu pergunto, o que é sucesso? Eu vou trazer 2 textos bíblicos que eu entendo que são 2 bons modelos de sucesso para nós. Talvez você concorde comigo. Vamos lá, abra comigo a sua Bíblia no Salmo 127. Vamos lá, Salmo 127. Diz o texto aqui, olha só. Se o Senhor Deus não edificar a casa, olha só, não adianta nada trabalhar para construí-la. Veja bem. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Amém? Isso aqui não é um sucesso, aqui é só um tapa na cara, né, da gente fica aí na correria. Mas ele vai dizer o seguinte, no versículo 3, os filhos, diga comigo, os filhos, olha só, os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Olha só, os filhos que um homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. O que era flecha naquele contexto? Vamos pegar as armas daquela época. Você assistiu o filme de época, você sabe. Quais eram as armas? Espada, lança, certo? Flecha, algum tipo de porrete, alguma coisa assim, certo? Faca. Desses aí, qual que alcança mais longe? Flecha, sim ou não? Olha só, ele está comparando para nós homens que entendemos o que é defender, o que é lutar, o que é... né? Está dizendo, olha, a arma mais poderosa, a arma de longo alcance, são os filhos. Diga comigo, são os filhos que o homem tem na sua mocidade. São como flechas nas mãos de um soldado. Versículo 5 diz, feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então, primeira pista que nós temos aqui. E veja aqui comigo que na cultura que nós vivemos hoje, Brasil, planeta Terra 2025, vou pegar Ocidente. Vamos pegar o Ocidente 2025. Filho não é flecha. Ninguém aprende isso na escola, na faculdade. Ninguém aprende isso na terapia. Ninguém aprende isso em nenhum tipo de tratamento para a saúde mental, de que filho é bom, de que são muitos filhos, que muitos filhos são bons. Pelo contrário, aprendemos que para ter sucesso, uma das coisas que atrapalha, justamente são os filhos. E diz aqui, filhos na mocidade. Agora, seu camarada tem filho com 21 anos. O que você diz para ele? Teu filho aparecer, ele casa, logicamente dentro de um casamento, ele vai casar com 20 anos, já é louco. Aí ele tem filho com 21 anos, é mais louco ainda. Aí com 25 anos ele já tem 3. É doido, vamos internar. Sim ou não? Porque o mundo vai falar que sucesso é o quê? Ele vai construir uma carreira, vai ganhar muito dinheiro, ser bem sucedido, lá pelos 40, 35, 40 ele vai ter filho. Certo? Se tudo der certo, se tiver no primeiro casamento ainda, né? É assim ou não é? Mas olha só, por que hoje os filhos não são essa bênção toda? Guarda isso aí. O 128 diz o seguinte, ó. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor. Olha só. É o que aquele que teme o Senhor? Ele é o quê? Quem quer ser feliz aqui? Olha a descrição de um homem feliz. Feliz aquele que teme o Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, terá muito dinheiro, sobrará dinheiro em vários investimentos, criptomoeda,
né? Você será um homem muito bem sucedido no seu emprego, influenciará muitos, você será muito reconhecido lá fora, terá muitos seguidores, você alcançará as metas que você colocar para a sua empresa, para a sua vida profissional, e tudo te irá bem. Versículo 4 diz: quem teme o Senhor certamente será abençoado assim. É isso que está escrito aí? Vamos atualizar essa Bíblia aqui, está desatualizada, né? Porque é o que diz aqui, vamos lá, versículo de número 2: se você for assim, ou seja, temente a Deus, será feliz. Se você for assim, ganhará, o que está escrito aí? Suficiente para viver. Alguém entende que sucesso é ter o suficiente para viver? Hoje em dia, você vai a algum coach aí, ele vai te falar isso? Você conhece algum canal no YouTube de milhares e milhões de seguidores que ensina a viver contente com o suficiente? O que é suficiente? Pagar água, luz, certo? Ter uma casa, carro, escola, saúde, o que vestir. Sim ou não? Sim ou não? Mas nós vivemos endividados, tendo que não podemos ter, certo? Carro financiado, casa financiada, devendo no banco, ou às vezes até tem dinheiro no banco, mas não é suficiente, porque tem que guardar, tem que ter. Não é errado ter dinheiro guardado, não é isso que a Bíblia ensina, mas a Bíblia ensina que, se eu tiver o suficiente para viver, temendo a Deus, eu serei feliz. E quem sabe, se Deus achar por bem, que vai fazer bem para mim, Ele vai me capacitar e eu terei mais dinheiro do que eu preciso, até porque eu vou abençoar outros. Mas o que a Bíblia diz será feliz, terá suficiente para viver. Muitos ouvem isso, já dói o coração, né? Já dói o coração, por quê? A cobiça é tão grande, e lembra que a cobiça impede de entrar na terra prometida, sim ou não? E a Bíblia diz que muitos, por correrem atrás do dinheiro, por amarem o dinheiro, caíram em muitas e muitas ciladas. E diz o texto: será feliz e tudo dará certo para você. Olha só, versículo 3: em casa sua mulher, não são mulheres, né? A sua mulher, uma mulher, será como uma parreira que dá muita uva. Compara aqui com a uva, que era a fruta por excelência naquele contexto. Da uva vinha a pasta de uva, o doce, o vinho, a alegria, certo? Então, a sua mulher será algo agradável, frutífera, será uma bênção na tua vida, não vai ser, não será um relacionamento amargo, pesado, chato, cansativo, enfadonho. E em volta da mesa, e as pessoas nem ficam mais em volta da mesa hoje, sim ou não? Deixa eu te perguntar, não precisa responder, você fica em volta da sua mesa lá, na tua casa? Porque o sucesso é ter uma mesa para ficar em volta. Sabe que muitos, lembra daquela imagem no início da guerra da Ucrânia, quando o Putin recebeu o primeiro-ministro da França? Você lembra dessa imagem? Que ele tem uma mesa gigante, ele está num lado da mesa, e aí para deixar o Macron, né, o primeiro-ministro da França, colocar o Macron no devido lugar dele, colocou o Macron lá, na outra ponta. Vocês lembram dessa imagem? Depois você pesquisa, vai lá, foi logo no início, na guerra da Ucrânia, o Macron foi lá, não, eu vou resolver, vou conversar com o Putin, tudo vai dar certo. Aí o Putin já mandou, né, porque os caras são bons de marketing, né, já tiraram a foto oficial, ele numa mesa, a outra mesa, sem mentira, mais ou menos, quase lá na bateria, a outra mesa, o Macron lá do outro lado. Essa era a mesa oficial deles conversarem, né. Tem muitos que têm uma mesa gigante dessa, porque tem muito dinheiro, é bem sucedido aos olhos do mundo, mas cadê os filhos? Cadê a esposa? Cadê a família em volta da mesa? Bem sucedido é aquele que tem uma mesa em volta. Então são os filhos. Isso é a bênção. Em casa sua mulher será como uma parreira que dá muita fruta, em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. O que é uma oliveira? Oliveira é a planta que frutifica azeite, azeitona, certo?
que naquele contexto fala de óleo, o óleo que fazia remédio, o óleo da alimentação, o óleo da unção do rei, o óleo da unção do profeta. Cristo, a palavra Cristo significa ungido, que é a palavra grega Cristo, que é a tradução do hebraico Messias, Machia, na verdade, né? Messias em português, significa ungido, alguém sobre quem Deus derramou o óleo, e os filhos ao redor da mesa são essa presença, essa graça, esse mover de Deus. Mas será que nós temos essa graça, essa alegria dos filhos? Olha só o versículo 4: quem teme ao Senhor, certamente, diga comigo, certamente, será abençoado assim. Fala comigo assim, perspectiva. Diga perspectiva. O grande problema do mundo é que a perspectiva, presta atenção nisso, a perspectiva do mundo, vou usar uma palavra mais chique aí, a cosmovisão do mundo, ou seja, a forma que o mundo vê as coisas, nunca é igual à perspectiva de Deus, a cosmovisão de Deus, porque Deus diz: feliz é aquele que ganha o suficiente, que tem seus filhos consigo, tem paz no lar, tem a sua esposa. O mundo vai dizer: não, isso não é suficiente. Feliz é aquele que tem muito sucesso aos olhos dos outros, é muito reconhecido fora de casa, mas não é reconhecido em casa. Esse não é problema, lá fora as pessoas reconhecem. E o que isso tem a ver com a nossa mensagem lá de Deuteronômio? Vou te dar outro exemplo de sucesso, antes de voltar para Deuteronômio. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Abra comigo lá em 2 Timóteo, capítulo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, não, perdão, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Diz o texto, olha só, versículo de número 6, quanto a mim, Paulo está falando dele aqui, né? Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé. Amém? Lê o versículo 8, vamos lá bem forte. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que esperam com amor a sua vinda. Não existe sucesso maior do que o cara está para morrer, e ele está tranquilo, porque ele sabe que a coroa está pronta. Se vocês viram já aquele documentário dos cristãos cóptas que foram mortos pelo Estado Islâmico, já viram esse documentário? Apareceu um tempo atrás, se você vai lembrar, eles de laranja, vestido de laranja, presos, o Estado Islâmico matou. Tem um documentário muito interessante, mostra eles presos dias antes, né? Os caras na cadeia, louvando a Deus e cantando e tal, as músicas animadas, né? Tipo uns pandeiros cantando. E dali eles foram tranquilos, serenos, e foram mortos. Mas como Paulo sabia que estavam conservando a fé, e dali a pouquinho, no abrir e fechar de olhos, estariam diante do Senhor para receber o prêmio. Essa perspectiva de sucesso. Mas para ter esse sucesso com os filhos, já ouviu aquele ditado no nosso meio que diz assim: um pai cria 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam do pai? Quem já viu essa expressão? Quem acha que essa expressão está certa? É assim mesmo, tem que ser assim. E por que está errado isso? Porque não é isso que Deus deseja, não é isso que Deus criou. Mas por que isso acontece? Porque a maioria dos pais são fracassados.
fracassam na educação dos seus filhos. E não tem outra palavra, tá? Eu estou falando com homens aqui. E se nós não cuidarmos, nós seremos fracassados com nossos filhos. Essas flechas não vão dar em nada. Porque tem muita gente achando que o sucesso do filho é ele ser um médico, ser um arquiteto, ser um engenheiro. Ele pode ser um engenheiro alcoólatra, depressivo, entendeu? Ele pode ser um excelente médico que não vale nada, desonesto, corrupto. Pode ser um cara de grande sucesso lá fora que não te respeita, não te valoriza, não tem amizade contigo. E o que vale isso? Agora vamos voltar lá para Deuteronômio, porque Moisés está ensinando o povo. E Deus ensinou a Moisés, Moisés está ensinando o povo. E agora Moisés vai dar a chave aqui do sucesso. Olha só. Olha o que diz o texto. Capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 6 diz: guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje. Versículo 7, pode ler comigo bem forte, vamos lá? E não deixem, vamos lá de novo, lê igual homem, vamos lá. E não deixem de ensiná-las a seus filhos, amém? O que eles não poderiam deixar de fazer? Eles poderiam fazer qualquer coisa, mas não poderiam deixar de fazer o quê? Agora eu te pergunto, será que aquele povo de cerca de 4.000 anos atrás era um povo instruído? Povo que os pais deles foram escravos, eles saíram do deserto, certo? Perdão, saíram do Egito, certo? Os pais morreram no deserto. Agora esse povo que passou a vida inteira no deserto, será que era um povo instruído? O que você acha? Um povo que sabia ler, um povo que falava bem, o que você acha? Seja sincero. Você já viu aqueles filmes que aparecem os beduínos, aquele povo que anda no deserto? Já viu? Quem já viu aqui? Alguma coisa assim? É esse tipo de povo. 40 anos no deserto, nunca viram nada de diferente, só isso. Você acha que esse povo era um povo assim, eloquente, que falava bonito, e falava firme, e sabia? O que você pensa? Porque não é isso que é ensinar os filhos. Às vezes nós homens, nós nos acomodamos e nos escondemos, igual Moisés quis se esconder quando Deus chamou Moisés. Moisés falou, não, manda outra, eu não sei falar. Parece até humilde, né? Nossa, que cara humilde. Não, é covarde. É covarde, é acomodado, é preguiçoso. Ele está dizendo, não deixe de ensinar os seus filhos. Porque se você não ensinar seu filho, quem que vai ensinar? Qualquer um. Talvez ele dê sorte de achar alguém bom na face da terra que oriente ele. Mas isso é muito pouco provável. Vai achar um curva de rio. Vai achar um revoltado. Vai achar um rebelde. Porque nós somos ensináveis. Nós aprendemos todo dia, o tempo todo. A questão é, de onde nós estamos aprendendo? Quem aqui, quando tinha seus 10 anos, seus 8 anos, assistia YouTube? Levanta a mão aqui. Mas nós aprendemos a assistir YouTube, sim ou não? Vamos supor que amanhã surja outra tecnologia qualquer diferente. Nós vamos aprender e vamos usar, sim ou não? Porque nós aprendemos. Nós estamos sempre aprendendo. O jeito de falar, né? As gírias vêm e vão, não é verdade? A forma de falar vem e vão, as piadinhas vêm e vão, os memes vêm e vão, e nós vamos aprendendo, sim ou não? Vamos aprendendo. Porque nós estamos sempre aprendendo. A questão é, de onde nós estamos aprendendo? Porque essa pergunta tem a ver com nossos filhos. Quem que está ensinando o seu filho? Pare e pensa agora. Quem que está ensinando os seus filhos? Ah, não, meu filho já é criado. Ué, mas porque é criado deixou de aprender? Porque todos nós precisamos de conselhos, sim ou não? Como fazer um negócio, como trabalhar, como lidar com o casamento, como lidar, coisas que nós já erramos, coisas que nós aprendemos. Nunca deixe de ensinar seus filhos. Você percebe porque vivemos num mundo de fracassados? Quantos pais você conhece que ensinam os filhos?
Ensinar não é pôr na escola, não é levar na igreja. Ensinar é conversar, é ter tempo junto. Por que quando chega na adolescência o rapaz não conversa mais com o pai? Porque não conversava antes, só que ninguém percebia, porque é bonitinho, é pequenininho, né? Não mudou nada. Só que agora é um homem, né, um cavalão, e aí não vai conversar mesmo. Mas não conversava antes, vai conversar o que agora? O que mudou? Mudou que agora ele é grande, ele tem vontade, né? Antes não, era pequenininho, né? Tinha um encanto do pai. Por que tem esse conflito de gerações? Porque os pais não ensinaram. Ensinar é conversar, é instruir, é dar exemplo. Nessa geração aqui, aliás, nessa cultura, como é que se ensinava algo? Pelo exemplo. Como é que o filho vai aprender a amar a esposa? Como é que a filha vai aprender a amar o esposo dela? Qual o parâmetro que vai ter para escolher? Aí o cara fica indignado, minha filha escolheu meu Deus, olha o tipo que ela escolheu. Mas por que será que escolheu? Quem que ensinou ela a escolher assim? E vice-versa. Nós precisamos investir tempo no que realmente importa. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui é empregado? Levanta a mão. Trabalha. Amém? Ok? Seu patrão chegar para você, ou a empresa chegar para você e falar o seguinte: você vai fazer um curso de 6 meses, se você fizer esse curso de 6 meses, você vai ganhar 10% a mais. Não precisa fazer, mas se você fizer esse curso aqui na empresa, 6 meses, você vai ganhar 10% a mais. Quem faria esse curso? Levanta a mão aí, vamos ver. Você faria esse curso? Ok. Eu acredito que todo mundo faria. Sim ou não? Um curso, vou crescer. Agora é interessante, porque a gente fala assim, quer fazer um curso de educação de filhos? Não tenho tempo. Não, mas aí, rapaz, estou corrido. Quanto tempo que é? Não, 4 meses. Não, é muito longo isso aí. Olha a incoerência. Olha a incoerência. Olha onde que está o nosso parâmetro de sucesso. É ganhar 10% a mais. E não é aprender algo que pode mudar a minha vida e dos meus filhos. Quem está entendendo? Moisés falou para aquele povo: vocês precisam ensinar seus filhos. Não é Moisés que vai ensinar, não são os sacerdotes que vão ensinar, não é o sumo sacerdote que vai ensinar, não é Deus que vai ensinar. Vocês vão ensinar. Diz aqui, e como que será feito isso? Olha só que interessante. Versículo 7, não deixe de ensinar seus filhos, né? Vocês vão levá-los para a sala de aula, vão dar aula para eles, 1 hora por dia, e aí 7 vezes por semana, ele vai ter férias. Isso está escrito aí? Olha que interessante. Olha que interessante isso aqui. Por que isso é importante? Por que isso aqui é a chave de sucesso? Repito essas leis em casa e fora de casa. Fora de casa é mais fácil. No culto é mais fácil, né? No Legendários é mais fácil, no Congresso de Homens é mais fácil falar, né? Lá no trabalho. Em casa, como é que é? Mas eu tenho que ensinar em casa e fora de casa, diz o texto. Olha só, quando se deitar e quando se levantar, isso fala do que, amados? Do dia a dia, da rotina. Quando que eu me deito? Quando que você se deita? À noite para dormir, sim ou não? Quantas vezes por semana você se deita para dormir? Oi? Pelo menos 7. Quantas vezes por mês você se deita para dormir? Pelo menos 30, sim ou não? Quantas vezes por ano você se deita para dormir? Pelo menos 365 dias, sim ou não? Você está entendendo o que Moisés está falando para o povo? Vocês têm que ensinar os filhos de vocês todo dia. E não é com grandes coisas. Você vai ensinar com o básico, deitando, levantando. Bom dia, boa noite, vamos orar para dormir? Vamos orar agradecendo o dia? Vamos ler a palavra do Senhor hoje cedo? É todo dia, é o básico.
Tem uma expressão que a gente usa muito no jiu-jitsu, é o básico que funciona. Fala assim, é o básico que funciona. Não é o extraordinário. O extraordinário é bonito, mas ele acontece muito raramente. Agora, o básico é o que muda a vida das pessoas. É o dia a dia. Ele diz aqui, ó, vocês vão ensinar quando se deitar, quando se levantar. Ele fala, amarra essa lei nos braços, na testa, para não se esquecer. Sabe, amados, nossos filhos são a coisa mais importante que Deus nos deu, juntamente com a esposa. Nós formamos uma família com nossa esposa, amém? E aí os filhos vêm. Quem já viu aquela expressão assim, agora a família está completa, os filhos chegaram? Quem concorda com essa expressão? Que os filhos completam a família, quem concorda? Está errado. A família já existe. O marido e a mulher já são família. Porque senão, como é que fica o casal sem filho? Não é família, está incompleta a família. Mas os filhos, eles vêm para expandir. Fala comigo, expandir. Porque um dia os filhos vão sair de casa, sim ou não? E quem que vai ficar lá? Os dois velhos. Sim ou não? Os dois velhos vão ficar lá. E se não fizer o dever de casa certinho, ficar sozinho, porque esses filhos não vão voltar para visitar. Ou vai vir só no Natal. Ou só na Páscoa. Vão ligar no Dia das Mães. Mandar mensagem no Dia dos Pais. E Zé Fini. E cadê as flechas? Quem conhece a história assim, levanta a mão. E cadê o sucesso? Agora o sucesso é ao redor da mesa, sim ou não? É a comunhão. Eu vi algo interessante esse fim de semana. Muitos pais dizem assim, a gente ouve muito isso, até nos coach, né, furado aí da internet. Você não pode ser pai, você tem que ser amigo do seu filho. Quem já ouviu isso? Tem que ser amigo do filho. Depende. Nós somos chamados para ser pai dos filhos. Eu escutei algo muito interessante, que diz assim, os filhos, quando eles se tornam adultos, é quem escolhem. Presta atenção nisso. Quando os filhos se tornam adultos, eles é quem escolhem se serão amigos dos pais ou não. Aí nós entendemos por que muitos filhos não são amigos dos pais. Porque enquanto está em casa, qual que é a opção que tem? Agora, a hora que ele fica adulto, a escolha é dele. Se ele vai ser amigo do pai ou da mãe. Só dele. Está entendendo o que é sucesso, sim ou não? O que adianta ter amizade do mundo e não ter amizade dos seus? O que adianta? Diz aqui, escrevam, versículo 9, nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Ele fala dos braços, o braço fala de trabalho, de atividade, atitude. Testa fala de compreensão. As portas da minha casa. Sabe, amados, que a casa, ela tem uma importância tão grande na palavra de Deus. A porta da nossa casa, ela tem que ser um limite da palavra de Deus, porque lá fora da nossa casa a gente não tem controle, sim ou não? Sim ou não? Mas dentro da nossa casa, a palavra tem que reinar, a palavra de Deus. Agora, o segredo do sucesso para chegar no fim da vida como o apóstolo Paulo, com a certeza da salvação, a chave do sucesso de ter, como Deus diz, a felicidade dos filhos ao redor, da esposa junto, só é possível se nós fizermos como Moisés disse, amarmos a Deus com todo o coração, com toda a força, com toda a alma, mas não da boca para fora, não com rituais. Sabe, amados, estava falando com o irmão ontem sobre isso, que a maioria das religiões são muito ricas em rituais, porque o ritual, ele traz um senso de realização. Você vai lá no culto, na missa,
qualquer coisa lá, e faz aquele ritual, vem aqui no culto, faz o que tem que fazer e tal, dá um senso de realização. Fiz a minha parte, e vai viver minha vida. Né? Devolvi o dízimo, cantei, levantei a mão, né? Falei para o irmão que está do meu lado, você é precioso para mim, tal, e está ótimo. Cumprimentei os irmãos. É um ritual nosso aqui. Em outros lugares tem outros rituais. Mas dá um senso de realização. Só que o ritual, ele não muda ninguém. Percebe o seguinte, o que ele falou aqui? É quando nós levantarmos e quando nós deitarmos. É no dia a dia. E no dia a dia não tem ritual. No dia a dia é a realidade. Por mais que você tenha uma rotina, você não tem rituais na sua casa. Pode ter rotinas, né? Horário para acordar, horário para comer, mas não é um ritual, né? Não, faz assim para comer, não tem que fazer assim para comer, senão está errado. Será que é? Não. Você está dormindo do lado errado da cama. Tem que ser desse lado da cama aqui. Ninguém é louco assim, né? É rotina, é normal. O desejo do Senhor para nós, o sucesso, ele vem quando nós colocamos Deus no nosso dia a dia, no levantar, no deitar, na porta de casa, ao sair, ao entrar, na testa, nos braços, e nós ensinamos. E sabe, amados, que um dia nós estaremos diante do Senhor, e Ele vai fazer algumas perguntas para nós, e uma delas eu creio que é: você ensinou seu filho? Não, mas eu levei na igreja. Não foi isso que eu perguntei. Você ensinou seu filho? Eu ensinei ele a orar. Mas você deu exemplo para ele de como orar? Ele te viu orando? Então, amados, o que Deus tem para nós nessa noite é: o Senhor deseja que cada um de nós aqui alcance o sucesso, a paz, a alegria, a justiça. Amém? Quem crê nisso? E para isso Ele deixou a sua palavra. Então cabe a nós pedir ao Espírito Santo, me ajude a viver no meu dia a dia, com a minha esposa, com os meus filhos. Nenhum de nós é perfeito, longe disso. Nós erramos e falhamos. E saiba que o teu filho sabe muito bem disso. Mas o que os filhos observam nos pais é o que os pais fazem quando erram. Se o filho vê que o pai erra e faz de conta que não erra, ele, é assim que funciona, entendi. Ele vai errar, e quando ele errar, ele vai fazer de conta que não errou. Se ele vê o pai errando e se arrependendo e pedindo perdão, fala, é assim que faz então. Quando ele errar, ele vai se arrepender, vai pedir perdão. Isso é ensinar. Ele vai ver, quem sabe você tendo uma conversa mais difícil com a sua esposa. Aí vai falar, é assim que acontece. Mas depois ele vai ver vocês, quem sabe, um pedindo perdão, vendo juntos. Então é assim que acontece depois. Está tudo certo. É assim que lê a Bíblia então. Tem que ler a Bíblia. Olha só. Quem está entendendo? Ensinando. Eu quero orar contigo nessa noite. Eu quero fazer um desafio aqui nessa noite para os homens aqui. Quem tem filho aqui? Amém? Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor vai nos capacitar nesse desafio. O pastor Clésio Pena esteve aqui conosco no nosso congresso de homens, ou conferência de homens. E se Deus permitir, ele vai estar de novo, novamente aqui. Ele é um homem que foi bem sucedido até então com os filhos. Então os 3 já estão adultos, né? 2 são missionários. Um já está encaminhado na vida aí, quer ser missionário também. Todos formados em faculdades públicas. E uma coisa que ele falou, e eu achei muito interessante, ele disse: eu nunca me conformei com esse negócio da criança crescer na igreja, aí passa no vestibular, vai para a faculdade pública, vira o Jason, se desvia em 6 meses. Olha, então na verdade, o que tinha nessa criança, nesse adolescente? Não tinha nada. Quer dizer, 18 anos na igreja, 18 anos com a família, ele muda para outra cidade para fazer a faculdade, virou a cabeça em 6 meses. Então não tinha nada.
Ele usou uma analogia interessante. Ele disse o seguinte: olha, o mundo lá fora é como um liquidificador. O problema é que nós criamos nossos filhos igual uns mamão. Não tem consistência. Não tem vida com Deus. Não tem força no caráter, na personalidade. E aí quando entra nesse liquidificador é igual um mamão. Acabou, virou suco, virou papa. Falou: crie seus filhos como bolas de aço. Amém? Quando entrar nesse liquidificador, o liquidificador vai quebrar e não vai mudar essa bola de aço. Porque não tem lógica, amados. O filho passa 18 anos na casa dos pais, 6 meses fora mudou, vira um trem. Mas como isso? Como que 6 meses são os anos mais decisivos na vida de qualquer ser humano? Os anos que se forma a base, o fundamento, a força, o caráter, a personalidade. 18 anos, 6 meses, perdeu. Como? Você concorda comigo que não tem fundamento? Não tem lógica? Sim ou não? Mas é porque nós estamos falhando em fazer o que a Bíblia diz. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, toda a tua força. Mas como que você vai amar? Levantando, deitando, ensinando. Não deixe de ensinar os seus filhos, os seus netos. Isso é para nós, amados. Eu creio que em nome de Jesus Deus vai nos capacitar para esse desafio. Quem crê? Que é o desafio mais importante. Isso é sucesso. Chegar um dia, você olhar, falar: Senhor, glória a Deus, né? Meus filhos estão aí encaminhados. Errei, falhei, mas o Senhor me deu graça e eu consegui. O Senhor me capacitou. Amém? E eles passarem isso para os netos. Porque não para neles, vai para os netos. Está entendendo? E não haver conflito de geração. Não tem adolescência. Adolescência, mano. Outra frase que eu vi muito interessante. Pode ficar de pé que a gente vai orar. Outra frase que eu achei fantástica. Eu fiquei pensando nisso. Analisa essa frase aqui. Você que é pai. A adolescência